Seja muito bem-vinda a mais um podcast Casa Cavalero, onde nós estamos trazendo ciência, fé, os bastidores da vida real de um casal que tem vivido um legado e um propósito que comunica as verdades do céu com a terra. E nesse segundo episódio nós vamos contar de uma história cheia de emoção, de alegria, mas de dor e de sofrimento. E vamos trazer também uma verdade ao seu coração, que durante a caminhada, durante a jornada da vida, nós vamos ter momentos bons e momentos difíceis, mas a certeza que paira no nosso coração é que Deus caminha conosco em meio à nossa dor, ao nosso sofrimento e em meio aos dias bons. E essa certeza é que nos traz até aqui para abrir a nossa casa, para partilhar um pouco com vocês de tudo que nós vivemos e de quais são as verdades que pode também edificar a sua casa. Hoje eu estou aqui com ele, dando continuidade, meu querido, amado esposo Pablo Cavalero, ele que é marido de Laís Cavalero, ele que é pai de Benjamim, pai de Maria, ele que é servo de Deus, um pastor da sua casa. Eu acho que isso é primordial, é você ser pastor dentro da sua casa. Ele que é esse homem fiel, parceiro, companheiro. E eu tenho o privilégio de abrir a nossa casa aqui com tantas centenas de pessoas para falar daquilo que a gente vive, do que a gente carrega. Então, seja muito bem-vindo a mais um episódio da sua história de vida, da nossa casa, para abrir o nosso coração para a sua vida. E nós compartilhamos um pouco no episódio anterior de como a gente se conheceu, de como a gente chegou até aqui e chegamos até Benjamim, né, o nosso filho da mão direita, esse filho amado e que bênção de Deus em nossas vidas. Deus nos presenteou, né? E depois de Benjamim, ali 2026, né, a gente tem Benjamim. E nós, perdão, 2014 a gente tem Benjamim. Já estou perdida aqui, gente, mas deixa eu me encontrar. 2014 foi o ano de Benjamim. E nós estávamos morando em Salvador e a gente tem Benjamim. Foi maravilhoso. Foi na Copa, lembra? Foi na Copa de 2014 que Ben nasceu. 3 anos de casados, nós fizemos 3 anos. Aí em junho, estava tendo Copa do Mundo, foi quando o Benjamim nasceu. Exatamente, para que você entenda o tempo e a estação da Casa Cavalero. E aí Benjamim chegou e foi uma alegria muito grande, trouxe realmente uma maturidade enquanto mulher, né? Benjamim me fez uma mulher mais madura, uma mulher mais consistente. As minhas decisões já reverberavam também nas decisões e escolhas, porque compromete um outro. A maternidade é uma entrega, é feita de renúncia, onde a gente entrega a nossa vida para que outra pessoa passe para cumprir um propósito. É incrível, né? A maternidade, ela fala sobre entendermos do que realmente é doar a sua vida por outra pessoa. E foi isso que eu vivo com o Ben, e eu sou feliz em ser mãe desse menino, e nós nos tornamos portais entre o céu e a terra enquanto mães. E eu tenho dito sempre nos meus trabalhos, onde a gente passa, que quando a gente entende que a maternidade ela não é uma autorrealização, a gente vive a maternidade com maior leveza. Porque enquanto autorrealização, no primeiro momento que eu tiver as primeiras dificuldades, quando a gente chega ali, parto, amamentação, puerpério, remanejar o casamento, sair dessa relação conjugal para uma relação parental, e que a gente vai enfrentando as dificuldades de uma relação e da criação de um filho, da complexidade que é a maternidade, e que a gente vive esse processo enquanto entendimento que é um propósito e não a autorrealização, nós vamos viver com leveza, nós vamos viver com entendimento, com sabedoria, com discernimento, e aí a gente tem uma maternidade com propósito. Diferente dessa autorrealização, muitas vezes essa mulher que entende essa maternidade como uma autorrealização, é o meu sonho, eu desejo ser mãe, eu só sou feliz se eu for mãe. Quando a mulher tem esse discurso, essa narrativa, quando ela começa a tropeçar nesses desafios e nessas dificuldades, a gente tem um discurso
que cresce, que é eu me arrependi de ser mãe. É um discurso que tem se tornado recorrente dentro nesse âmbito da maternidade. E por que, Laís? Porque estava equivocado os teus projetos e os teus planos acerca da maternidade. A maternidade é um projeto entre o céu e a terra. E você é o portal de Deus para que se cumpra esse grande propósito. E isso aqui fala sobre Benjamim. E fala sobre Maria, a nossa segunda gestação. Benjamim 2014, Maria 2019. Nós já queríamos um segundo filho. Nessa época, nós morávamos em Recife, pois 2018, o meu marido foi ordenado pastor e eu junto com ele também ali, nós seguimos o propósito de irmos para Recife, né, Pablo? Sim. Dar continuidade à implantação da Igreja Batista Lagoinha em Recife. E nessa caminhada, diante de tudo que nós vivemos, que nós passamos, nós achávamos que já tínhamos enfrentado todos os desafios da vida. Afinal de contas, o ministério foi um desafio gigantesco para a gente. Inúmeras dificuldades encontramos, um processo de rejeição nós vivemos no início do ministério, vivemos um ministério com muitas dificuldades, a igreja era uma igreja que estava sendo formada, então não tinha nada pronto, nós fomos ali pavimentando aquela igreja, né, fazendo acontecer. Me lembro quantas campanhas a gente fez para que aquela igreja tivesse realmente os instrumentos para, de fato, ela caminhar, né? Lembra aí? Então, diante dos desafios todos que nós enfrentamos, né, vale salientar que nós também abdicamos dos nossos sonhos pelo chamado de Deus. Então, quando nós fomos para assumir esse ministério, foi também muito desafiador. Então, como você falou, não tinha quase nada, né? Gente, não, peraí. Não tinha quase nada, não tinha nada. Sabe aquela musiquinha? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Não tinha nada. Nós fomos enviados. Chegando lá, uma casa sem nada, sem fogão, sem geladeira, só tinha o teto. A música da gente foi invertida, né? Então só tinha o teto, não tinha nada. E nós chegamos, Benjamim tinha 4 anos, e nós chegamos em Recife para assumir o ministério nesse formato. E nós tínhamos, né, uma condição, nós trabalhávamos, nós de fato entendemos que ali foi um projeto de Deus e que Deus apontou a nossa casa para que a gente fosse treinado. Exatamente. Viver aquela experiência foi um treinamento de Deus. Então, quando nós adentramos em um apartamento que não tinha nada e eu vi você chorando, ali eu me questionei, Deus, o que está acontecendo? Mas o Senhor sempre esteve conosco, né, Laís? A gente não pode reclamar de absolutamente nada. Apesar dos desafios, apesar dos processos, o Senhor nunca nos desamparou. Isso é uma verdade que nós carregamos. E tamanha dor que nós enfrentamos nesses processos, nós podemos dizer como Paulo, ninguém nos moleste, porque nós carregamos em nossos corpos a marca do Evangelho. Isso é algo... Repete de novo, porque essa frase a gente carrega no nosso ministério. Enquanto líderes, enquanto pastor, a gente carrega uma marca de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente passou, né? A gente costuma dizer que 2019, dentro do nosso ministério, nós vimos 10 anos em um ano. Né? É verdade. Porque, de fato, foi tudo muito intenso o que Deus fez com a gente, os processos que nós vivemos enquanto pastores, o que nós desenvolvemos dentro da igreja, o que nós fizemos, né, pela graça de Deus e pelo favor de termos pessoas Sim. que estavam ali realmente comungando do mesmo propósito, que não falava sobre Laís, que não falava sobre Pablo, mas apontava para Jesus. Amém. Então, nós vivemos isso. Essa marca nós temos no nosso ministério. E eu tenho, Pablo, o privilégio de te ver e te ter como pastor, porque você não negociou em nenhum momento nada dentro do seu ministério.
Amém. E essa é uma marca de fidelidade, de caráter, do que nós vivemos e do que nós estamos vivendo. É inegociável, né? Quando a Amém. gente entende que princípios e valores não tem jeitinho, né? Não é o nosso eu e nem o nosso nome que está sendo levantado, mas é uma bandeira que aponta para o evangelho. Amém. E eu preciso também confessar, se você não estivesse ao meu lado, certamente eu não teria força. Eu não conseguiria ir, porque eu lembro exatamente do dia que houve essa convocação, e eu lembro que eu liguei para você e falei lá, e aconteceu isso. E a resposta que você me deu foi: aonde você for, eu estarei com você. E isso me fortaleceu muito, né? Você como minha esposa, como minha amiga, como minha parceira, e essa âncora, né, que de fato carrega a família, né? A mulher tem essa força, por isso que eu digo que de fato, você é uma leoa, você é uma guerreira. Mas só para contextualizar as pessoas, por que que nós estamos falando sobre isso? Porque nós Isso. vamos entrar no período em que nós mais sofremos nessa vida, que foi com a dor da descoberta do diagnóstico da nossa filha. Então, foi nesse processo de abertura de ministério, de vivermos o ministério, de vivermos o evangelho, da entrega absoluta da nossa casa. Literalmente, nós entregamos mão, abrimos mão de tudo que nós tínhamos para viver aquela verdade de forma intensa. Porque nós somos ali, Laís, isso eu tenho uma convicção no meu espírito. Nós não fomos por homens e nós não fomos pela nossa própria vontade. Nós simplesmente dissemos sim ao chamado de Deus. E nós fizemos tudo o que nós podíamos, com as dificuldades todas, em todos os sentidos, nós entregamos o nosso melhor. Porque Deus ele não nos pede a perfeição. O que Deus nos pede é a excelência, porque Ele nos deu o espírito de excelência. E eu tenho absoluta certeza que esse espírito ele repousa sobre nós, ele está em nós. E foi esse espírito que nos conduziu. Então, apesar dos desafios que nós enfrentamos no início do ministério, logo depois, o amor de Deus começou a transbordar, né? Tudo aquilo que Deus tinha para fazer, ele começou a realizar através das nossas vidas. E foi aí que as coisas começaram a mudar. Os desafios continuaram, mas nós vimos um ministério numa ascensão que, assim, eu fiquei de boca aberta por tudo aquilo que Deus fez. Se fosse de nós, aquilo ali não teria sido feito. Então, de um ministério com poucas pessoas, com muita desconfiança em relação ao nosso próprio caráter, a gente viu o ministério em menos de um ano crescer de uma forma exponencial, né? O lugar onde nós fizemos o primeiro encontro, para o local que nós saímos, só Deus para explicar. As manifestações que Deus fez na igreja foram fantásticas, absurdas, que nós vivemos de fato algo incrível. E foi justamente nesse período onde nós estávamos mais buscando a Deus, onde as coisas estavam acontecendo como tinha que acontecer, nós tivemos Nós liberamos para engravidar. Isso. E quando a gente liberou para engravidar e nos descobrimos grávidos, nós ficamos muito felizes, porque de fato nós queríamos muito ter filhos, outros Sim. filhos, e aí a gente se descobriu grávida e foi rápido assim para a gente engravidar, né? Mas eu me lembro que a gente engravidou e que algumas palavras o Senhor já tinha dito lá atrás e que a gente não entendeu por que aquelas palavras, mas quando a gente se descobre grávidos e celebramos sentido, né? E vivemos aquele início dos 3 primeiros meses, né, Sim. de gestação, e que veio o primeiro diagnóstico de Maria, todas as palavras que o Senhor trouxe lá atrás começou a fazer sentido a partir do momento do primeiro diagnóstico da nossa filha. Porque, teoricamente, quando nós estamos vivendo o favor e a vontade do Senhor, é como se a gente não pudesse viver momentos difíceis. Parece que não faz sentido viver momentos difíceis quando você está vivendo um propósito e um chamado do Senhor. Como assim? Então, eles estão pagando por algo que eles fizeram? Eles estão em pecado? Por que eles estão vivendo? Por que chega algo tão difícil na nossa porta se a gente está vivendo a certeza que nós estamos vivendo a vontade do Senhor? E a gente fica até naquela dúvida, Senhor, o que foi que eu fiz? Qual foi o pecado que eu cometi? Né? Vem essas dúvidas no nosso coração acerca, de fato, da nossa vida. E muitas vezes não tem relação com o pecado em si, tem relação com o processo. Quem não está disposto a passar pelo processo não está apto a colher os bons resultados. Não que o evangelho ele gratifique apenas os bonzinhos, os mocinhos, não é isso. Mas o processo ele refere-se à maturidade.
E o que Deus mais quer de um filho é um filho maduro, porque o filho maduro ele assume as suas responsabilidades. Então tudo aquilo que nós vivemos, Laís, tem a ver com isso. E nós não negociamos a nossa fé. Nós sempre acreditamos, né? E naquela época estávamos acreditando ainda mais nos milagres de Deus. Isso. Que era possível, sim, haver cura sobre a nossa família, sobre a nossa filha de forma específica. E quando a gente descobre o primeiro diagnóstico, nós estávamos morando em Recife, servindo no ministério de forma voluntária, e imersos, o grupo de mulheres crescia, eu tinha mulheres comigo que entendiam o propósito, a visão, e que eu podia contar, e que estavam ali juntas, vivendo o mesmo propósito. Foi muito lindo E tudo aquilo. foi lindo tudo que nós vivemos ali. Então nós estávamos numa fase de construção do nosso ministério. E aí de repente veio o primeiro diagnóstico. Então eu comecei a acreditar que existia um milagre, que Deus ia fazer um milagre a partir dali. E que, na verdade, era só para poder testar mais uma vez a nossa fé. Né? A gente já teve processos difíceis e vocês já ouviram aí lá atrás, né? E agora nós estávamos vivendo o nosso chamado. E como assim vir um processo tão desafiador? Porque nós, enquanto mães, a gente passa por qualquer situação, mas quando mexe no nosso filho, no nosso bem mais precioso, a gente quer doar a nossa vida por esse filho. E nesse momento eu não podia fazer absolutamente nada por ela. Um diagnóstico, nesse primeiro momento, de translucência nucal alterada, de ausência do osso nasal, e que, como biólogo, ele já sabia exatamente o que podia vir por aí. Então foi a pior notícia que eu recebi na minha vida. E eu lembro, Lai, me veio à memória agora, um ano antes de tudo isso acontecer, nós estávamos lá em BH e estávamos na Lagoinha. E ali eu senti algo no meu espírito que foi diferente de tudo que eu já tinha sentido. Ali eu senti Deus me pedindo um filho. Mas eu só tinha Benjamin. A gente não tinha nem ideia, né? Foi um ano antes e naquele dia eu entreguei o meu filho. Eu lembro que eu chorava de uma forma que eu nunca chorei na minha vida, porque era algo de mais precioso que eu estava entregando, de fato, de verdade. E eu lembro lá, quando eu saí da igreja, não sei se você se recorda disso, eu olhei para você e disse, vamos aproveitar ao máximo o nosso filho, porque o Senhor está nos pedindo. Você lembra disso? Lembro. E aí saímos e fomos viver aquilo que tínhamos que viver. Então, quando houve esse processo com Maria, o Senhor me fez lembrar, filho, lá atrás, eu tinha te pedido um filho. E aí que eu fui entender que, de fato, esse filho eu precisava entregar a Deus. E outra coisa que eu me recordo é quando nós fomos entrar no prédio, no dia do exame, nós nos deparamos com uma criança especial. Você lembra disso? Sim. O primeiro exame, né? No primeiro exame. Nós estávamos em Salvador, porque nós fazíamos todo o processo de pré-natal em Salvador. E essa era a primeira morfológica. Isso. E nós não tínhamos noção do que íamos viver nesse dia. Estava tudo bem, aparentemente. Tudo bem, evoluindo a gestação. Você super grávida. Exatamente. Tudo bem. E nós tínhamos o histórico da gravidez de Benjamin. Foi tudo muito tranquilo e fluido. Sim. Então, quando a gente entra na sala do exame, sai uma criança correndo com síndrome de Down, e eu olhei para aquela criança, naquele momento que eu olhei, não sabia de nada do que a gente ia viver, sim, mas eu senti que o Senhor falou algo comigo na hora que essa criança passou. Então, Lai, lembra que você saiu antes, eu fui estacionar o carro e você desceu, sim, e você foi para a sala antes. Isso. Então você já tinha visto essa criança antes de mim, e eu nem sabia, e você teve essa sensação. Eu lembro que quando eu entrei no prédio, eu encontrei essa mesma criança e tive a mesma sensação. Depois que tudo aconteceu, nós falamos um com o outro. Que nós tínhamos visto uma criança e o Senhor tinha falado conosco algo sobre o que ia acontecer com a nossa filha. E eu lembro que nesse momento, tem coisas que o Senhor vai falar conosco que nós não vamos dar conta naquele primeiro momento de acessar, né? E quando eu vejo essa criança, eu penso assim, isso é coisa da minha cabeça, não quero trazer isso para minha história, não tem nada a ver comigo, não, Laís. E aí eu silenciei aquilo ali e entrei pro exame. E o Senhor tinha comunicado a mesma coisa para Pablo, em andares diferentes, né? Foi. Em momentos diferentes, estávamos no mesmo lugar com a mesma criança.
Então, quando eu entro para aquela sala e que a gente recebe o primeiro diagnóstico de Maria, que era um diagnóstico altamente comprometedor. Mas o primeiro foi que ela teria, a princípio, uma síndrome de Down. A princípio. E depois nós descobrimos que não era simplesmente uma síndrome de Down, que o processo era muito mais comprometedor do que nós imaginávamos. Mas a gente recebeu aquele susto, né? Não, e A assim, eu notícia. me lembro que a gente saiu de lá, Pablo, você dirigindo, e nós estávamos indo para casa de minha mãe em Salvador, Sim. né? Eu me lembro que você me dizia assim, Laís, não é nada disso, esse é só o primeiro exame, e calma, a gente vai fazer outros exames, a gente vai orar, a gente vai entender o que está acontecendo. E eu lembro que você dizia assim, às vezes pode acontecer mesmo das medidas virem alteradas e depois elas se Se ajusta, se né? ajustam, né? E eu lembro que você falava isso e eu tentava acreditar no que você estava trazendo, mas na verdade eu não conseguia acessar o que ele dizia, porque o meu coração já começou a entender o processo ali naquele momento, porque o Senhor trouxe 3 palavras antes de eu engravidar. A primeira é que o meu útero ia chacoalhar, e esse chacoalhar ia reverberar em uma nação. Lembra disso? Lembro. A segunda era que nós estávamos em Recife por um processo que viveríamos ali, mas que estávamos sendo treinados para a nova fase do nosso chamado. E a terceira foi também dentro dessa perspectiva, o Senhor dizendo que nós estaríamos ali por um pouco tempo, por um tempo breve, e que era também um treinamento para o nosso chamado. Então, quando a gente fala assim, não existe possibilidade de passar por cima do processo. O processo você passa, você caminha por ele. Porque se você pula etapas, você não vive aquilo que Deus tem. Quer ensinar. E aquilo que Ele quer te ensinar. E nós vivemos exatamente esse processo. Então retornamos para Recife com essa notícia. Então já estávamos abalados, obviamente. O nosso emocional estava lá embaixo por conta da notícia. Mas nós precisávamos continuar com o ministério. Deus estava fazendo coisas extraordinárias, apesar de estarmos caminhando em meio à dor e ao sofrimento. Eu lembro que nós não compartilhamos com ninguém, né, no início, essa dor. E foi muito desafiador para a gente. Eu ministrava na igreja e em casa era todo um processo, porque obviamente você estava muito mexida. E era interessante que nessa fase nós íamos ouvir das pessoas os problemas, as situações que elas estavam vivendo. E quando eu escutava, eu pensava assim, ela não tem noção do que eu estou vivendo, ela não tem noção do que a nossa casa está passando. Sabe, ela contava um problema que para mim era um probleminha pequeno diante da imensidão que a gente estava vivendo. Mas cada um tem, né, o seu problema e a medida do que vai viver. Então, como nós começamos a viver isso, nós retornamos para Salvador. Para fazer a segunda morfológica, né? Para fazer a segunda morfológica foi quando, de fato, o nosso chão, ele abre um buraco, porque, de fato, nós estávamos ali. Ali a gente recebeu a notícia que, de fato, a nossa filha, ela era incompatível com a vida. E para receber essa notícia foi devastador. O nosso coração, ele ficou com um buraco que só quem sabe é quem de fato já perdeu um filho. Mas assim, ainda assim nós acreditávamos no milagre. Eu lembro que retornamos para Recife, para tocar o ministério, para cumprir aquilo que nós fomos enviados para fazer, e pela misericórdia de Deus nós cumprimos com o que nós precisávamos fazer ali. E eu lembro que essa foi uma das piores momentos para mim em todo esse processo. Foi porque eu lembro que uma vez lá eu fui tocar na sua barriga, porque eu queria mostrar amor para minha filha, para que ela não pudesse se sentir rejeitada. E ali você disse, não pega na minha barriga, porque ela vai mexer. E ali eu fiquei entre a cruz e a espada. Porque eu precisava respeitar minha esposa, mas a minha filha também precisava se sentir amada pelo seu pai. Apesar dos pesares, eu precisava curtir tudo que eu tinha para fazer com minha filha. E ali eu lembro que eu respeitei a sua vontade, e eu liberava palavras de amor
para minha filha e orava pela minha filha. E em um determinado momento eu orei, eu estava tomando um banho e, obviamente, eu estava orando pelo milagre. E em uma determinada oração que eu fiz, ali o Senhor falou comigo: filho, para uma árvore crescer e dar bons frutos, é necessário uma semente. E naquela resposta de Deus, eu entendi qual era o propósito da minha filha, o que precisava ser feito e o que ia ser feito. E a partir dali eu mudei a minha oração, né? Orei a Deus para que, de fato, se cumprisse aquilo que Ele queria e não nós. E aí as coisas começaram a acontecer, nós nos despedimos dos nossos irmãos na igreja, fizemos tudo o que tinha que fazer e retornamos para Salvador. Entregamos o ministério, né? Nós Entregamos. entregamos o ministério porque também a gente precisa entender o tempo e a estação. E vai existir um tempo que você vai cuidar, mas existe um tempo também que você precisa entender que você precisa ser cuidada. Nós cuidávamos de centenas de pessoas naquela igreja e nesse momento, enquanto líderes, nós entendemos que nós precisávamos ser cuidados. Nós estávamos vivendo o maior desafio da vida da gente, a maior dificuldade emocional de ser acessada. Você receber um diagnóstico de um filho, você vai morrendo aos poucos. Eu senti a minha alegria sendo dissolvida, sabe? A nossa De toda a casa. cumplicidade começou a ser mexida. O nosso, sabe, o nosso relacionamento começou a ser mexido. Eu fui perdendo o meu brilho, a minha alegria, a minha leveza, eu fui perdendo isso. Até Benjamin nesse processo. Benjamin, né? também foi amadurecendo muito nesse processo. E o nosso casamento começou a mexer aqui, porque enquanto Pablo estava na igreja, cuidando das coisas da igreja, cuidando das pessoas, cuidando do domingo, eu comecei a me sentir muito sozinha nesse processo. A gente não tinha compartilhado com as pessoas não faziam ideia do que nós estávamos vivendo. E quando a gente começou a compartilhar, a gente começou a ser cuidado, mas eram pessoas que nós cuidávamos, então era muito difícil, nem todas compreendiam, né, o nosso processo, não tinha dimensão do que a gente estava vivendo. Então a gente decidiu de uma forma muito madura retornar para Salvador para que a gente fosse cuidado pela nossa família. E foi essa a maior decisão e a melhor que a gente fez, porque tá tudo bem também você dizer que não dá mais conta. Tá tudo bem também você dizer que seu limite é aqui. E que se você não se voltar nesse momento para sua família vai ser comprometida. E o seu maior ministério é a sua família. Sim. Não são as pessoas que estão do lado de fora. É a sua casa, é o que você vai entregar ao Senhor. O seu principal pastoreio, Pablo, era eu, Benjamin e Maria naquele momento. Sim. E nós entendíamos dessa forma. Eu que cuido de tantas pessoas, que eu falo com as mulheres, é tempo de parar, é tempo de entregar, mas como é difícil, Laís. Eu sei que é difícil, mas existe um tempo determinado para todas as coisas. Voltamos para Salvador para reconstruir a nossa história. Grávidos de Maria, sabendo que a nossa filha estaria com os dias dela contado. E eu, confesso para vocês, virei um porco espinho. Eu não deixava ninguém pegar na minha barriga. Eu não deixava ninguém me acessar. Minha mãe vinha, eu não deixava. Pablo vinha, eu não deixava. Porque nós não fomos ensinados no meio do processo. É por isso que eu vou para esse lugar, para ensinar as mulheres que eu cuido e que a gente transforma a nossa história em uma escrita linda, que é o livro que a gente acabou de lançar agora no mês de maio, que é Além da Dor, que é o nosso livro Além da Dor, transformando a perda em propósito, onde a gente traz aquilo que a gente vive e transforma o nosso propósito da perda, de fato, em um grande ministério, que é o que a gente vive hoje. Então, quando a gente entende que existe um dia de cada vez e que ele precisa ser respeitado, foi o que a gente viveu em Salvador, mas o nosso casamento foi muito abalado nesse período. Mais uma vez, a história quase que se repete lá atrás, no nosso primeiro ano de casamento, mas nós tivemos a graça de Deus de logo entendermos todo esse processo e eu respeitar ainda mais o tempo da minha esposa, entender aquilo que ela estava vivendo, que ela estava enfrentando, porque realmente, Laís, você não tem palavras para descrever tudo aquilo que você enfrentou e descrever o que você representa para mim, para Benjamin, para toda a nossa casa, inclusive para Maria.
o trabalho de parto, eu disse assim, Senhor, eu não sou um homem o suficiente. Por ver tamanha dor que você estava enfrentando. Porque foram 30 horas. 30 horas de trabalho de parto. Um parto natural, onde você sabia que você não teria a sua filha no seu colo. Aquilo para mim era devastador. E, e enfrentamos juntos, né, na medida do possível, claro. Você se lembra que no meio do parto eu olhei para você e perguntei: será que tudo isso que a gente está vivendo é um propósito dela nascer saudável? Eu E a não gente lembro viveu um disso. milagre? No meio do parto, eu lembro que eu estava no banheiro, eu te perguntei: e se tudo isso for mentira e a gente viver um verdadeiro Lembro. milagre? Lembro, sim. Lembro. E você Lembro. disse: Lai, o milagre é nós dois. O milagre é a nossa casa, o milagre é a nossa família. Amém. E verdadeiramente, a nossa família, ao longo desses 15 anos, vive milagres, Pablo. E Maria vem como um marco desse milagre. Por isso que eu falo que a nossa maternidade, paternidade, sermos pais de Benjamim, sermos pais de Maria, né? De termos recebido Maria no nosso colo, de termos ficado aqueles 20 minutos dela ali conosco, nutrido ela em amor, do nosso jeito, da nossa forma, fazendo o nosso melhor jeito. Eu me lembro que eu estava cuidando das coisas da maternidade, mandei fazer toalhas, xícaras, coisinhas personalizadas, e Pablo olhava para aquilo e dizia assim: para que isso, Laís? Qual o sentido disso? E eu dizia: deixe eu fazer alguma coisa por essa filha. Porque o que você pode fazer hoje? O que a gente pode fazer aqui e agora? E que eu não teria outra oportunidade de fazer. E que bom que eu fiz. E que bom que eu tive forças para fazer. Porque a gente só pode ver o Espírito Santo nesse momento. Sim. Não tem outra, não tem outra condição psíquica para a mulher viver esse processo se o Espírito Santo não estiver ali como principal consolador. E ele se fez presente em tudo. Quando Pablo fala sobre excelência, a gente tem uma marca mesmo de excelência. Tudo que a gente faz, tudo que a gente toca, a gente entende que a excelência precisa fazer parte desse processo e da nossa história de vida. E assim foi com Maria, né? E você está falando sobre o Espírito Santo. E durante o parto da nossa filha, algo aconteceu naquela sala. Houve uma atmosfera completamente diferente. Mesmo nós sabendo da realidade, que a nossa filha estava vindo, ia ficar pouco tempo em nossos braços, sabíamos disso tudo, mas aquele ambiente não estava como um ambiente de morte, mas foi um ambiente de vida, que mexeu com toda a estrutura, com todos os profissionais que estavam ali naquela sala. O Senhor trouxe uma alegria que a gente não consegue dizer o que foi de fato que aconteceu. E a gente começa a entender que é uma graça mesmo do Senhor. Foi o consolo do Espírito Santo. Eu lembro que mexeu com os médicos, mexeu com as enfermeiras que estavam ali, com todos. Foi uma mobilização que aconteceu naquele Acho que tem um hospital. marco, né? Inclusive, o nosso médico obstetra, ele fala isso, tem um marco na minha carreira, da experiência que eu vivi com a Laís, com o parto dela, com você, Pablo. Ele fala isso, e no nosso livro tem um relato dele falando sobre isso, né? E é interessante que todo esse processo, toda essa caminhada deu uma desequilibrada na gente muito grande emocionalmente falando, né? Como se a gente em algum momento a gente se desconecta ali, tamanha é a dor que a gente dá uma desconectada e o Senhor faz: volta aqui, porque agora eu preciso forjar vocês como um casal, como uma família. E a gente vive esse processo. Mas é importante trazer isso aqui, porque muitas vezes no processo de dor a gente se desconecta de quem a gente está aqui, né? Tem um versículo que fala assim: nós viveremos a paz que excede todo o entendimento. E é nesse momento, parece que a gente transita pelos versículos, a gente transita pela palavra, sabe? Muitas vezes durante essa jornada com Maria, eu me senti caminhando. Eu brincava e dizia assim para os meus amigos: eu acabei de fazer uma tatuagem,
Ai, Laís, você fez uma tatuagem? Fiz. Botei aqui, ó, nas costas. Aparta de mim esse cálice. Porque a gente estava vivendo um processo tão desafiador que eu dizia, Deus, aparta de mim esse cálice. E no meio dessa dor, a gente conseguia também viver um processo de leveza, porque é essa a nossa marca, É, né? é. E uma outra coisa que me veio à mente também é que durante o parto eu lembro que o Dr. Rodrigo ele ficou um pouco preocupado com a minha reação ao ver a minha filha, porque nós sabíamos que ela ia vir com algumas malformações, né? E o que é mais incrível é que de fato ela veio, mas tanto eu como você, lembra? Nós olhávamos para nossa filha e vimos a perfeição, mesmo com as Isso. malformações. E isso trouxe um ensinamento para a gente muito grande, porque eu acredito e a gente acreditou depois daquela verdade que a gente viveu, que Deus nos vê exatamente da forma que nós vimos Maria, com todas as imperfeições, com todas as malformações ali. Nós não conseguíamos ver os defeitos da nossa filha. Ela era perfeita, Era. linda, veio para o nosso colo e a gente disse assim: filha, como você é linda e preciosa. E é exatamente assim que Deus nos vê. Quantos defeitos nós temos? Quantas imperfeições nós temos? E Deus nos vê como filho, amado, aceito e aprovado. Exatamente como um pai e uma mãe que tem um filho, que tem um processo desafiador, como nós tivemos com a nossa filha, uma formação gritante, Múltiplas trissomias múltiplas cromossômicas. malformações, né? E ela veio e a gente viu a perfeição, e É. a gente sentiu a paz, e a gente conseguiu fazer essa entrega nesse momento. Claro que hoje a gente se emociona, porque a nossa história de verdade, gente. A nossa história tem marcas, tem cicatriz, né? Então a gente carrega uma verdade. E se a gente não se emocionar, tem alguma coisa estranha no meio do caminho. Então a gente vai sempre se emocionar para falar de Maria, para falar do que a gente viveu nessa segunda gestação. E uma outra coisa, lá, desculpe te interromper, mas mesmo em todo esse processo dessa dor, dessa entrega, o propósito ele renasce dentro de nós, né? E com toda essa história da nossa filha, nós nos tornamos de fato um casal, uma só carne. Passamos a literalmente viver o outro, não mais nós, mas um junto com o outro. E a partir daí eu começo a me aprofundar. A história de Maria, ela obviamente mexeu demais conosco e nós entendemos qual foi o propósito da nossa filha. Ela precisou apenas de 20 minutos para cumprir o propósito. E ela, lógico, mudou a minha vida, mudou a minha história, assim como de Laís, inclusive mudou a minha vida profissional. A partir de Maria, eu comecei a me dedicar aos estudos para poder entender algumas coisas que na minha cabeça ainda não tinha respostas, e o Senhor me conduziu para um lugar específico. Isso mudou completamente a forma com que eu vejo a vida, mudou completamente Nossa a casa. forma como eu enxergo a minha esposa, mudou completamente a forma como eu vejo o meu filho, a nossa casa, o ministério e principalmente a minha vida profissional que mudou completamente. E a fé, ela foi e ela continua sendo âncora dentro Nosso do pilar. nosso processo de dor. O nosso pilar, eu acredito assim, que sem Deus nada poderia ter sido atravessado e construído até aqui. Então, em meio à dor e em meio ao sofrimento, nasce um projeto lindíssimo, né, que é o nosso chamado enquanto ministério, enquanto Casal. casal, enquanto família, nasce a Casa Cabalero, por exemplo, que vocês estão podendo desfrutar aqui. E o projeto de entendermos que hoje nós cuidamos de família, Pablo, com toda a parte nutricional, né, onde você faz a transição de sua carreira e que a biologia ela é âncora, É, né, ela é o pilar. sim. É o pilar de sustento. E eu nunca entendi o porquê de fato eu fiz a biologia. E a partir de Maria eu entendi o porquê biologia. A biologia é o estudo da vida, e eu entendi literalmente onde o Senhor queria me conduzir. E a nutrição veio para trazer o complemento daquilo que de fato eu precisava fazer. Então eu costumo dizer, hoje aquilo que eu desenvolvo não é um trabalho, é um cumprimento de propósito. E, na verdade, hoje, né, nós unimos a nossa história pessoal de vida, nossa experiência, com o nosso conhecimento
e com o que a gente faz hoje enquanto profissionais, o quanto a gente exerce a nossa profissão. E agora em 2025, nós tivemos o privilégio como casal de lançar o nosso primeiro livro, né? Porque esse livro fala da nossa casa, esse livro fala do nosso ministério, Além da Dor, transformando a perda em propósito, onde eu conto cada fase que eu atravessei enquanto gestante, onde Pablo é também o nosso, faz parte do nosso projeto de livro, né? Com um dos capítulos escritos falando sobre saúde, falando sobre o olhar da medicina funcional integrativa, e eu acredito que a nossa história ela tem ecoado no seu coração e no coração de cada pessoa que acessa esse livro como um projeto maior, onde a gente entende, né, que transformar a dor em um propósito é entender que o ninho ele vai ficar vazio, mas desse filho, não da presença. E quando a gente entende que a presença do Espírito Santo ela é real nas nossas vidas, a gente entende o projeto para o cumprimento do propósito. Sim. E falar sobre tudo que nós vivemos, falar sobre a construção de Maria, da entrega dessa filha, a gente tece aqui a entrega dessa filha nesse livro, onde a gente entende que dentro desse processo, a entrega dessa filha, ela faz parte do propósito maior, que não fala sobre nós, mas fala sobre aquilo que Deus já tinha tecido sobre as nossas vidas e que ele nos confiou, né? Porque eu acredito que ele nos confiou Maria, eu acredito que ele nos confiou a Benjamin missão também. de termos Benjamin, de termos Maria e de estarmos abertos para a vida, para vivermos uma nova estação nas nossas vidas. E a maior lição que nós tiramos disso é que nós não somos nada. Não é sobre Laís e Pablo, não é sobre a história de Laís e Pablo, mas é sobre aquilo que Cristo faz na vida de Laís e Pablo e família, apesar de nós, é através de nós. Então, o que eu tenho para falar para vocês é, apesar da dor, apesar do sofrimento, e apesar muitas vezes do silêncio de Deus, o silêncio não significa dizer a ausência de Deus, mas o impulsionamento para que você possa avançar em maturidade, porque Ele quer lhe confiar outras coisas. Então, só quem pode trazer o consolo é o próprio Espírito Santo. Nós somos testemunhas, nós entendemos que, de fato, quando Ele vem, tudo fica diferente. A perda foi transformada em um propósito. Essa filha foi entregue para a eternidade. Amém. E eu tenho uma convicção que nós nos encontraremos em um grande dia da glória, para vivermos uma vida eterna em um corpo glorificado, Amém. sem dor, sem sofrimento, mas na certeza de que tudo que foi vivido aqui, esse tempo é curto e é determinado pelo Senhor, Amém. para que a gente viva com Ele numa dimensão espiritual, num tempo eterno. E falando sobre tempo, sobre estação, sobre tudo que nós vivemos, eu quero te perguntar e trazer algo. E falando sobre tempo e sobre estações e sobre tudo que nós vivemos, eu quero te fazer uma pergunta que é âncora nesse podcast para todas as pessoas que vão passar por aqui, Pablo. O que te sustentou no meio dos processos que você viveu de maior desafio na tua história de vida? Sem sombra de dúvida, o Espírito Santo. A presença de Deus, ela que nos sustentou. É uma graça. Não sei explicar. Eu sei o que eu senti. Eu sei o que eu vivi. E certamente, sem o Espírito Santo, nós não estaríamos aqui. Porque não é fácil. É muito doloroso enfrentar tamanhos desafios que nós enfrentamos ao longo desse tempo. E enfrentar a dor da perda de um filho, é só Ele para nos sustentar. Eu quero usar as suas palavras para lembrar a você que o Espírito Santo, ele é acessível e ele te dá acesso a partir do momento de que você também permite que ele te acesse. E ele está disponível para você
assim como ele esteve para nós e nós vivemos essa verdade nele. Para ser o teu amigo, para ser aquele que vai te ouvir, que vai te Seu dar a mão, consolador. o seu consolador, aquele que vai interceder ao Pai por você, é o Espírito Santo. E esse livro, essa imagem desse pássaro, para nós que tecemos esse livro, ele representa o Espírito Santo de Deus. Ele é a presença inegociável na nossa casa, nas nossas vidas. Amém. E eu gostaria agora de terminar esse episódio fazendo a oração por você que nos assistiu até aqui, que tem acompanhado a nossa história e que, de fato, tem sido edificado por tudo que você está recebendo através da minha vida e da vida do meu marido. Eu quero declarar que sobre a sua casa, Em nome de Jesus. o Espírito Santo de Deus, ele tem acesso. Amém. Acesso ao seu coração, Amém. acesso à sua história, acesso a tudo que carrega o teu nome. O Espírito Santo de Deus, ele tem agora acesso para transcender toda essa distância e te tocar nesse momento com a paz que excede Amém, todo o Senhor. entendimento, com aquilo que a minha casa vive, com a verdade do que nós estamos tecendo ao longo desses anos. Que esse mesmo Espírito paire sobre a sua casa nesse exato momento e te traga paz e consolo Em nome na de Jesus. área que você precisa viver. Amém, Pai. A paz que excede todo entendimento, seja nas suas finanças, seja na sua maternidade, no seu casamento, na sua profissão, que o Espírito Santo de Deus, ele acesse você nesse momento e que ele cumpra de fato os propósitos que já foram desenhados sobre a sua casa, sobre você, sobre tudo que carrega o seu nome. Amém? Esse foi mais um episódio da Casa Caballero, do nosso coração para você. Não sei se você se emocionou, se fez sentido para a tua vida, mas se sim, curte agora mesmo, curte agora, vai lá, curte aí, clica nesse botãozinho, compartilha nesse aviãozinho e leve essa mensagem para outros corações. E essa é uma pílula do que nós vivemos. Se você quer mesmo desfrutar mais, eu quero te convidar para acessar o nosso livro Além da Dor, Transformando a Perda em Propósito. O link está disponível aqui na descrição. Você pode acessar agora mesmo e adquirir o nosso livro e que ele possa ser um canal de bênção na tua casa, na tua família. Presenteie uma mulher que precisa ser restaurada no sonho da maternidade, que atravessou processos parecidos conosco, com o que nós vivemos, que atravessou processos parecidos com o que nós vivemos e que precisa dessa mensagem que gera vida, que gera cura e que transforma. Curta, compartilhe e se prepare, porque vem aí mais um episódio da Casa Caballero.